Olá, Paulo. Boa noite, né? Se você quiser, pode inclusive compartilhar isso. Eu estou gravando esse áudio, eu não costumo gravar áudios, mas eu estou gravando isso porque eu acabei de ver o áudio postado pelo senhor Luiz Aurélio hoje e isso me deixou bastante enfurecido, né, com a quantidade de inverdades que são faladas lá por esse senhor. Então, por isso que eu estou gravando isso aqui para você. Assim, as pessoas, infelizmente, tem pessoas que seguem e acabam acreditando nesses absurdos que são ditos, tá, por esse senhor. Então, primeira coisa que eu acho que é importante falar é: o presidente Biden, tá, continua sendo o presidente dos Estados Unidos hoje. Ele não foi empichado. O que acontece é um projeto de lei apresentado por um dos representantes, né, republicanos no Congresso americano, e isso está sendo passado por resoluções pelas câmaras, tá? Jogada do Partido Republicano por conta de alguns radicais do Partido Republicano que querem falar que empicharam o Biden também. Tá? Por quê? Porque o presidente Trump foi empichado 2 vezes enquanto estava no poder e eles querem fazer a mesma coisa pelo Biden, os republicanos, para suportar o Trump. O que acontece é o seguinte: assim como o Trump, essa resolução não tem a mínima chance de ir para frente, né? Porque o Senado ele é dominado pelos democratas, que simplesmente não vão aceitar essa resolução, não vão passar, assim como foi o caso do Trump na época em que o Senado era dominado pelos republicanos e os democratas passaram isso na Câmara, mas não passaram isso no Senado. Mas mais que isso, até isso ser votado e aprovado, ainda vão, no mínimo, algumas semanas. Então ele não foi, não existe isso, ele não foi ainda, tá? Se é que ele vai ser empichado pelo Congresso, não, pela Câmara dos Deputados, ainda vão-se algumas semanas para isso acontecer. Então a legislação, o que ele está lendo lá, o que foi divulgado, é uma total inverdade. Tá? Segunda inverdade é o seguinte: o processo aqui de impeachment é muito parecido com o do Brasil. Depois da Câmara, isso vai para o Senado e não vai para o Supremo, que vai decidir e vai fazer nada disso. Tá? Acontece, isso é besteira, o que está sendo falado ali é invenção, isso não existe, é de quem não conhece legislação americana, política americana, tá? Então, assim, não tem a mínima, tá, base o que está sendo dito ali, tá? Segunda coisa, né, o que mais está sendo dito, que o presidente Biden não foi como que é, empossado, porque havia toda uma discussão sobre a eleição dele, que tinha que ter sido aprovada antes. Ela foi aprovada sim, foi discutido tudo que tinha que ser discutido. O Partido Republicano colocou centenas de processos na justiça, que era onde deveria ter sido discutido, tá? Contra a eleição, alegando fraudes eleitorais e não provou nenhuma, tá? Ele perdeu praticamente todas, de mais de 300 casos que ele colocou na justiça, ele ganhou um caso, que é um caso num estado específico, muito pequeno, que teve só alguns votos, que mudava alguns votos, coisa assim de 100 votos, né?
em um estado específico e perdeu 299 casos dos 300 que colocou, porque não apresentou provas nenhuma. Tá? Então ele falava para a sociedade que tinha roubo, mas não apresentou prova nenhuma, não teve fraude eleitoral nas eleições. Isso já ficou provado por A mais B, que isso não aconteceu aqui nos Estados Unidos, que foi tudo uma jogada do Partido Republicano inventando, e do próprio Trump, inventando essa história da fraude nas eleições para tentar se manter no poder, para dar um golpe de Estado e tentar se manter no poder, e para ganhar dinheiro em cima disso, porque tem um monte de trouxas que acabam doando para ele se manter, pagar advogados e tudo mais. Tá? Então, assim, isso, todo esse restante é mentira. O Biden foi empossado, sim, de verdade, sim. Ele é o presidente, sim. Tá? Não tem mais discussão sobre a eleição de 2020. Não. Hoje, inclusive, caiu a última tentativa que o Partido Republicano queria para tentar alterar uma legislação lá na coisa, foi derrubada pelo Supremo. O Trump, isso tinha sido tentado pelo Trump e pelos seus radicais de direita, e isso foi derrubado pelo Suprema Corte hoje. Então, assim, não existe nada que comprove ou que tenha algum fundamento com relação à fraude da eleição americana de 2020. Tá? Tudo isso foi invenção daquele lunático do Trump, tá? Para se manter no poder, para dar o golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado que foi feita aqui e que ele perdeu, inclusive que agora está em muitos maus lençóis aqui nos Estados Unidos por vários motivos, né? E um deles é esse, que vai culminar sim com uma prisão, tá? Muito provavelmente, do jeito que está na situação de hoje. Então, é isso, senhores. Então, assim, não acreditem nesse senhor que fala um monte de besteiras que não conhece, que não entende, que não, assim, que ouviu falar e coloca como sendo o expert do negócio. Por favor, não acreditem nesse senhor. Se inscreva em nosso canal. Start das Operações Oficial.